Olá, meu nome é Andréia e eu cumprimento aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando nesse 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Eu sou trabalhadora da Fundação Espírita Allan Kardec, aqui em Juiz de Fora, e nessa versão do nosso congresso nós estamos estudando o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E hoje eu convido vocês a refletir sobre o capítulo 4, que é a personalidade integral. Esse capítulo 4 está na primeira parte do livro, que trata dos aspectos ignorados pelo ser humano. Trata sobre as personalidades duplas, sobre a consciência profunda, sobre renovação da memória, as vidas anteriores e sucessivas. E esse em específico vai trazer um estudo sobre a personalidade integral. A primeira frase, que esse nosso capítulo nos traz é sobre a consciência do eu. A consciência que nós temos é o eu. Eu sou aquilo que eu penso. Eu sou o centro do meu ser. Quando eu digo eu penso, eu falo, eu estou dizendo sobre mim. Então é a consciência que determina quem eu sou. É a minha consciência, é o meu eu, o meu lidar a todo momento com as coisas, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas emoções, são, na verdade, a essência da minha personalidade. São as características que determinam quem eu sou. Então vamos buscar um pouquinho esse conceito de personalidade. Personalidade é o conjunto de traços que uma pessoa tem. Então, por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa alegre. Então, chega para mim, a Andréia tem uma personalidade alegre. Porque eu sempre busco brincar, rir, conversar. Mas e se quem me conhece acha que eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais fechada, mais sisuda, mais séria? São aspectos que determinam a minha personalidade. A personalidade, ela não é, pelo fato da gente conceitualizar, dizer assim, a Andréia é alegre, a Andréia é triste, a Andréia é uma pessoa pacífica, a Andréia é uma pessoa ativa, agressiva. Não necessariamente me determina enquanto quem eu sou, mas enquanto alguém que eu sou naquele momento. De repente eu estou passando por um determinado momento em que eu sou uma pessoa mais difícil. Então eu me mostro para as pessoas como alguém mais difícil. Eu sempre comento isso, que eu me lembro, por volta dos 18, 19 anos, comecei eu a fazer terapia. E aí eu me lembro que eu cheguei para a minha primeira psicóloga e disse para ela assim, eu quero me conhecer, eu quero saber quem que eu sou, eu quero ter uma identidade, eu não sei quem que eu sou. E a minha necessidade tão grande de saber quem eu era, acho que eu queria num caderninho assim, identidade. Andréia é assim, Andréia é assim. Eu acho que é para eu seguir aquilo, me faltava era referências, E eu dizia isso para ela e eu queria um determinado dia, ela disse para mim assim, mas por quê? Por que você quer tanto saber como você é? Por que você quer tanto ter as suas características ali escritinhas? Se o grande barato é você poder ser o que você quiser na hora que você quiser. Se o grande barato é você poder mudar quando você quiser. Na época, eu confesso que eu não entendi nada. Assim, Como assim? A gente tem que ser alguma coisa, a gente tem que ter o nosso jeito, nossas características, Eu não entendi, não. Mas aí depois, com o tempo, eu fui entendendo isso, A gente tem uma essência de várias coisas que nos constituem. A minha formação na família, a minha memória de coisas que eu já vivenciei, a influência de amigos, a influência de uma formação na escola, a influência de um parente distante. E
Isso, de qualquer forma, vai formar e vai determinar a minha personalidade. Mas ela não precisa ser rígida. Ela pode mudar amanhã, ela pode mudar depois de amanhã, e é natural que mude. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era há 2 anos ou há 10 anos. A gente tem que evoluir, a gente tem que ir mudando. É esse o objetivo da nossa encarnação. Mas vamos prosseguir. Leon Denis diz que ser pessoa é ter uma consciência, um eu, que reflete. Então, quando eu falo algumas coisas, ou quando eu vejo algumas coisas, ou quando eu escuto algumas coisas, eu tenho condições de refletir sobre aquilo. Eu tenho condições de me examinar. Então, ser uma pessoa é ter capacidade também de examinar-se, de olhar para mim mesmo e saber se aquilo que eu estou pensando, agindo, sentindo, está adequado ou não. Eu ter condições também, capacidade também de me recordar de coisas. Então, ser uma pessoa é ter uma consciência de um eu, algo que existe aqui, que tem condições de refletir, de examinar-se e de recordar-se. É o que nos difere, por exemplo, dos animais. É o que nos difere de uma pessoa que, por algum motivo, não tem essa capacidade de se examinar, ou tem algum problema de memória que não consegue ter acesso às suas recordações, e com certeza a personalidade dessa pessoa é limitada, é problemática, é deficitária, e ela não consegue ter uma consciência do mundo em que ela vive. E sabemos que muitas pessoas têm essas dificuldades, que vivem num mundo paralelo. Ou seja, essas pessoas, sabemos, por exemplo, podemos falar das pessoas que têm um transtorno do autismo. Dependendo do nível, essas pessoas não têm nenhuma consciência da realidade em que vivem. Ou seja, elas não têm uma consciência, elas não têm um eu. Então, é isso que é ter uma personalidade. É me conhecer, é saber quem eu sou. E Leon Denis, para continuar nos explicando, ele usa esse esclarecimento. Em nós se reflete, se repercute todo o universo na sua dupla imensidade de espaço e tempo. Então, ser consciente, ter um eu considerar essas dimensões. A alma, nas suas manifestações, ela é livre e plena. É por isso que ele usa o termo de espaço e tempo. Ter uma consciência é ter uma noção de espaço e tempo dentro das minhas dimensões. Espaço por quê? A minha consciência está aqui. Agora, há 10 minutos antes de começarmos, recebo uma ligação aqui da minha irmã, que está a 500 quilômetros daqui. Aonde eu fui? Aonde a minha consciência foi? Lá. Existe limite de espaço entre nós aqui? A minha consciência e a consciência dela, estávamos aqui, juntas. Então, a nossa consciência, a nossa alma, não tem limite de espaço. Não tem essa dimensão espaço. Eu posso estar ligada aqui, com foco aqui, mas eu também posso estar com foco lá na casa dela, onde agora há pouco eu estava. E em segundos, voltei para cá. A nossa consciência também não tem essa dimensão tempo. O tempo, porque um passado inteiro dorme nela. Ao lado de um futuro que aí jaz em estado embrião. Então, a minha consciência também, a minha personalidade também, tem essa dimensão do tempo, em que eu posso estar vivendo algo que eu já vivi, me relembrando, ou até em estados prejudiciais, preso num passado, com uma dor muito grande que eu vivi. E quem de nós nunca viveu isso? Lembrando de uma dor tão intensa e não consegue sair desse lugar. Olha onde está a nossa consciência. Está lá atrás. Na dor que eu vivi, eu ainda não consegui aceitar.
ou então na ansiedade de construir um futuro, de construir algo que eu desejo muito, a minha consciência pode estar lá na frente. Então também não existe um limite tempo em se tratando de consciência. Então é importante a gente pensar que nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que eu vejo nesse momento, aquilo que eu sinto nesse momento, e não existe um limite de espaço, não existe um limite de tempo que determine essa minha consciência. Leon Denis nos esclarece que as escolas antigas, dos estudos psicológicos sobre o que é a personalidade, sobre o que é a consciência, trazia para nós a ideia de que a gente era uma unidade, As escolas antigas admitiam a unidade de continuidade do ser, a permanência, uma identidade. Os estudos mais atuais dizem que não, que nós somos um composto, que nós somos uma colônia. A nossa unidade é apenas aparente. Nós temos uma parte que é consciência, como a que eu estou aqui conversando, mas eu tenho uma outra parte que se chama inconsciente. E dependendo da teoria psicológica, a gente vai ter o pré-consciente, o subconsciente, a gente vai ter o id, o ego, o superego, não é isso? E aí a gente vai ter várias dessas coisas que nos fragmentam e que são estudadas isoladamente, cada um na sua função. Uma função que me faz estar aqui, agora, presente, olhando, falando, refletindo, pensando, mas eu tenho uma memória, que é um outro arquivo aqui, um outro lugar, uma outra caixinha. Mas eu tenho também algumas coisas que eu quero projetar para o futuro, para construir. Agora eu tenho uma outra estrutura também, que é aquela que me dá um filtro, que me dá argumentos, censuras do que eu posso, do que eu não posso fazer. Então, hoje em dia, é isso que a gente vê. Como se a gente fosse várias partes de uma mesma coisa. Mas que sim, as estruturas que nos trazem são fragmentadas. E aí Leon Denis faz essa pergunta para nós, Como aproximar e conciliar teorias tão dessemelhantes e, contudo, baseadas ambas na ciência da observação? Por que ele diz que baseadas na ciência da observação? Porque é lógico que quando alguém me vê falar, às vezes eu posso falar do meu passado, eu posso falar dos meus projetos de futuro, eu posso falar das minhas lembranças, eu posso falar da minha família, eu posso ir dizendo várias dimensões sobre mim e que dá uma impressão de que eu sou uma unidade. De fato sou. Eu sou essa pessoa aqui hoje. Mas também, se eu for olhar para as estruturas que me compõem, eu posso sim, posso ser analisada, por exemplo, dentro daquilo que eu trago da parte da minha formação. Eu trago na parte da minha função enquanto mãe, na parte da minha função enquanto irmã, enquanto espírita, enquanto trabalhadora, enquanto memórias de infância, enfim. Então, eu posso segmentar. E todas essas observações, tudo isso eu consigo através das observações. E aí é exatamente essa pergunta que ele responde assim: simples, continua sendo através das observações. Eu observando que eu vou conseguir entender um contexto todo que me constitui enquanto eu sendo eu. E aí ele usa esse argumento. O eu, essa consciência aqui, a Andréia hoje, pode sobreviver e, de fato, sobrevive e realmente não só as desintegrações secundárias que afetam no curso da sua vida terrestre, mas também a desintegração derradeira que resulta da morte. Então, olha o que ele está dizendo: que o eu posso sobreviver a vários tipos de rupturas, de quebras. Por exemplo, eu posso sofrer um determinado acidente,
e perder a minha memória. Mas é possível que o meu eu sobreviva, que quando eu acordo, eu lembro tudo. Ou parcialmente, ou integralmente. Pode o tempo passar e eu ter conhecido você há 20 anos, há 30 anos. Mas olhando, eu vou lembrar. Então, essas desintegrações, essas mudanças, a minha essência se mantém. Mas ele vai mais fundo. Ele fala assim: também a desintegração derradeira, que resulta da morte. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu continuarei sendo eu depois que eu desencarnar. Ele está dizendo que quando esse corpo morrer, eu continuarei sendo eu mesmo. E quem já parou, né, para refletir um pouco sobre isso, para acompanhar esses estudos, para ler um pouco sobre isso, a gente sabe com toda certeza de que no momento que a gente desencarna, pode ser que a gente tenha ali, né, o benefício talvez de um sono, até entender a situação, mas depois, sabe quem nós somos? Nós somos só consciência, né? E aí nós temos um grupo de estudo aqui na FEAC, como vários grupos, né? E um dia estudávamos isso no nosso grupo de estudo, uma amiga, lembrei dela agora, ela falou de uma forma muito desesperadora: o quê? Quando eu morrer, eu vou ser só minha consciência? Ai, não vou aguentar. Por quê? Porque enquanto a gente está aqui, a gente tem as distrações do nosso corpo, né? Nosso corpo às vezes nos faz sentir uma dor, nos faz olhar alguma coisa, né? Eu estou olhando para cá, eu não estou vendo o que tem aqui. Eu não tenho tanta lembrança do meu passado, eu não tenho tanta visão daquilo que eu estou construindo para o meu futuro. Distraída às vezes com um filme na TV, distraída às vezes com o meu trabalho. Então, de certa forma, a vida encarnada não deixa de ser um obstáculo para eu, enquanto espírito, né, enxergar algumas coisas. Mas depois que eu desencarno, não. É só consciência. Eu vou ver tudo. Assusta um pouquinho, né? Mas é por aí. Ele continua dizendo assim: muito falta ao eu consciente de cada um de nós para poder compreender a totalidade da nossa consciência e das nossas faculdades. Então, o que ele está dizendo? Muito falta para mim, enquanto hoje André encarnada aqui, compreender algumas coisas que eu faço. Compreender por que eu erro tanto ali, por que eu não consigo superar aqui, por que né, eu tenho algumas preferências que não são lá tão boas. Falta muita consciência para mim disso. Existem uma consciência mais vasta e faculdades ainda mais profundas do que eu conheço, cuja maior parte se conserva virtual em relação à vida terrestre, das quais se desprenderam por via de seleção a consciência e as faculdades da vida terrestre. Tais consciências mais altas e faculdades mais profundas, de novo, se afirmam em toda totalidade. Aqui faltou esse final, a última palavra. Então, ele está dizendo aqui de algumas coisas que eu não entendo muito bem, a motivação que eu faço algumas coisas. Algumas coisas que eu não compreendo. Algumas coisas que eu não me lembro de ter aprendido. Os porquês que eu faço determinadas coisas, tenho determinadas escolhas. Qual de nós nunca fez isso? Toma determinada atitude, depois para, nossa, por que eu fui fazer isso? Às vezes motivado por uma coisa que nos é clara, ou às vezes por uma questão material, ou às vezes, e na maioria das vezes, não são claras. Então, muita coisa falta para a gente entender
Por que eu sou assim hoje? Por que eu escolhi determinada pessoa para caminhar minha vida comigo? Por que eu tenho determinadas atitudes com os meus filhos? Por que tem aquele chefe que não me desce? Qual é o problema que eu não gosto dele? E muitas vezes fica meio que um mistério na vida da gente, né? Em função da gente entender essas coisas. Em certos casos, vê-se aparecer em nós um ser muito diferente de um ser normal, possuindo não só conhecimentos e aptidões mais extensas que as da personalidade comum, mas, além disso, dotado de modos de percepção mais intensos. E também desconfigurou um pouquinho aqui. Muitas vezes eu me observo tomando alguma atitude que eu não entendo muito bem. Com base em que eu tomei essa atitude? É como se fosse uma outra pessoa que está agindo aqui. Por quê? Por que eu queria tanto fazer algo e não consigo? Né? E por que muitas vezes eu não consigo vencer determinada coisa que eu quero tanto? Aonde está baseado? Onde está o fundamento disso tudo? E aí eu me vejo uma pessoa completamente diferente do que eu sou, ou pelo menos do que eu queria ser. Aí então, Leon Denis começa a mostrar para a gente as várias influências, os vários níveis de consciência que eu tenho. Porque aqui, quando estamos aqui encarnados, nesse momento aqui conversando, nós temos consciência daquilo que nós estamos vendo agora. Cada um de nós aqui tem consciência do que está fazendo. Eu estou refletindo sobre a personalidade. Eu estou acompanhando uma palestra espírita. Eu escolhi estar aqui agora acompanhando essa palestra para entender um pouco mais, para me conhecer um pouco mais, para evoluir um pouco mais, para aprender um pouco mais. Todos nós aqui nesse momento temos consciência disso. Mas muitas das coisas a gente não percebe por quê. Será que a gente tem influências de outras coisas, de outras pessoas, da espiritualidade? De algo que minha mãe me disse lá há 15 anos? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu sou como eu sou? Por que meu irmão, que foi criado comigo dentro da minha casa, mais ou menos seguindo todas as orientações dos mesmos pais, no mesmo ambiente, na mesma época, por que ele é tão diferente? E aí então, Leon Denis começa a listar várias coisas que podem afetar a nossa consciência. Vários aspectos que podem fundamentar a nossa consciência. O primeiro deles que ele vai falar é sobre justamente a mediunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, né, nesse item 12, como está citado aí, a gente tem um esclarecimento. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica. Então, mesmo que eu não perceba, eu sou médium. Para Kardec, todos somos médiums. Existem vários graus de mediunidade. Existe talvez uma educação a respeito disso para que eu possa entender qual é a minha habilidade mais específica sobre a mediunidade, mas todos temos a mediunidade enquanto sendo uma capacidade de estar ligado ao mundo terrestre e ao mundo dos espíritos, que na verdade é o mesmo, né? Aqui também é o mundo dos espíritos. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que dela abusam. A mediunidade é uma capacidade que eu tenho, que a gente pode, né, chamar aí de mais um tipo de conscientização das coisas. Por exemplo,
Eu não tenho a mediunidade de visão, né? de enxergar os espíritos. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu tenho a mediunidade, talvez, de entender que eles estão aqui. E de entender que neste momento, nos acompanhando, está toda uma equipe nos auxiliando no entendimento, nos auxiliando nas reflexões que precisamos ter. Ah, então não é mediunidade, porque você não está vendo? Ou também não estou ouvindo. Mas existe uma sensibilidade que está ligada à minha consciência, na certeza de que todos estamos aqui, encarnados e desencarnados, vivendo conscientemente, simultaneamente, em conjunto, todos ali a todo momento. Então, mediunidade é isso. E ela me influencia? Sim! Talvez estejam aqui, como de fato tem, né, alguns amigos espirituais que me dão alguma ideia e que estão me dizendo a nível de consciência, trazer algumas coisas, alguns exemplos. O estudo está aqui, determinado, já pré-montado, mas talvez exatamente nesse momento surge uma fala, é assim, assim, assado. Isso é o que? Mediunidade? Não, isso é consciência pura. Mediunidade também. Sensibilidade também. Eu estou aqui todo o tempo trazendo à consciência essas influências. Por quê? O livro dos médiuns já nos fala, os espíritos se comunicam, né, todo o tempo e servem como os instrumentos e intérpretes através dos médiuns, né? Todos nós temos essa capacidade. Então isso altera a nossa consciência? Claro que altera. Da mesma forma que alteraria, né, eu passar ali perto do Santos e falar, Santos, isso assim, 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 assim. E aí ele me ouviu. Alterou o que ele estava pensando? Claro que alterou. Então isso me forma a minha personalidade, me constitui enquanto a pessoa que eu sou hoje. Também pode acontecer esse tipo de influência, né, de formação de quem eu sou durante o sono. A mediunidade, né, como está aí para nós descrito no Livro dos Espíritos, né, dizendo que o sonambulismo, que é natural, todo momento do sono que a gente vive, onde há o desdobramento, é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. É um estado em que a maior amplitude adquirem as suas faculdades. Então, eu vou adquirir também experiências através desse contato que eu possa ter durante a mediunidade do sonambulismo. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho. Então, eu posso ter essas percepções. E se eu tenho percepções de alguma coisa, isso me altera. E isso me faz aprender. Isso me constitui. Essa figura mostra um pouco o que acontece nesse momento de desdobramento, né, quando eu estou dormindo. Quando meu corpo está ali deitado na cama, eu tenho a capacidade de me libertar dele. Preso, lógico, se não estiver preso a gente está desencarnando, né? Mas eu estou ali nesse momento tendo acesso a tudo que me convém, tendo acesso a tudo que eu desejo. E ali, claro que essas influências, esse meu conhecimento, aquele lugar em que eu vou buscar, né, mais informação, vou buscar estar junto nesse momento que eu estou andando ali mais livre, no desdobramento. Eu também aprendo coisas, eu também me constituo enquanto quem eu sou hoje. E aí, né, eu trouxe um versículo onde Jesus, reunindo lá os seus discípulos, fala sobre a necessidade desse uso da mediunidade, ou seja, da influência que eu recebendo da espiritualidade, eu posso fazer, né, posso agir, posso levar em consideração nas minhas ações.
E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e de enfermidades. É como se, né, Jesus estivesse colocando ali para eles que eles têm condições, sim, fortalecidos pelo amparo espiritual, de auxiliar o outro. O que é isso? Conscientização das minhas capacidades que estão extra aquilo que eu preciso, aquilo que eu percebo aqui no meu corpo físico. Mas Leon Denis passa um pouquinho a mais, né? Comenta com a gente uma outra coisa, além dessa influência que nós temos da espiritualidade, da nossa mediunidade, da nossa sensibilidade em ouvir o outro, encarnado ou desencarnado. Ele fala um pouco sobre algumas questões que envolvem a dupla personalidade. Ele diz assim: a individualidade que se manifesta difere radicalmente da do paciente. Alguns estudos nos demonstram que as substituições de espíritos, então, podem ser confundidas com o caso de duplas personalidades. Ele está trazendo aqui para nós um contexto de algumas pessoas que podem apresentar dupla personalidade. O que é isso? De repente eu estou aqui e me mostro de um outro jeito. O que é isso? São duas Andréas? Então ele explica um pouquinho, como ele está falando de consciência e das influências que eu recebo do meio para formar quem sou eu, a minha personalidade. Aí ele entra nesse campo da dupla personalidade. Hoje, né, atualmente, dupla personalidade, que a gente conhece como dupla personalidade, tem um nome, né, que se chama transtorno dissociativo da identidade. Era um transtorno que antes se chamava personalidades múltiplas, e ele é caracterizado por 2 ou mais estados de personalidades que se alternam. Então, essa pessoa que vive esse tipo de transtorno, ela apresenta como se fossem identidades muito separadas. Eu estou aqui, de repente a Andréia sai e entra a Andréia 2. Eu sou outra coisa. Pode ser que essa Andréia seja mais fechada, não gosta de conversar, seja mais brava. Pode ser que seja aqui, daqui a pouco entra o número 3, que é aquela que não gosta muito de conversar, mas é alegre, pula, dança. Podem ser de vários tipos. Esse é um transtorno real que existe, classificado, diagnosticado nos manuais de psiquiatria, tá? O diagnóstico desse transtorno, ele sempre vai se basear na história da pessoa, naquilo que os parentes falam, que a família fala. E existe, lógico, um tratamento para isso, que é feito com tratamento psiquiátrico, né, medicamentoso e também com terapia. Por que ele traz isso, né? Sim, tem informação aqui da prevalência disso. Esse transtorno existe em cerca de 1,5% da população, tá? E em homens é de 1,6%, em mulheres um pouquinho menor, mas a diferença é muito pouca. E aí ele começa no livro a diferenciar o que é isso. Então isso quer dizer que não existe uma unidade de consciência? Isso quer dizer então que essa personalidade, essa consciência que a Andréia tem, ela pode se partir e ser várias? Não. Isso é um transtorno. Essa personalidade que eu assumo, talvez, em muitos dos casos, são partes minhas que eu dissociei. Existe um caso muito interessante e que eu ouvi no congresso que tivemos há cerca de 3 anos, foi um ano antes da pandemia, e que era o Congresso de Saúde e Espiritualidade, que acontece aqui em Juiz de Fora, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Agora, depois da pandemia, ele não se repetiu, mas provavelmente está sendo preparado aí. E esse congresso, ele fala sobre a necessidade, sobre
importância da vivência religiosa, da vivência espiritual, vamos dizer assim, do exercício da espiritualidade para auxiliar na nossa saúde mental. É fundamental, né, que eu tenha que eu reconheça essa minha dimensão espiritual para manter uma saúde mental. Uma das palestras tinha um psiquiatra que veio dos Estados Unidos e ele estava narrando um caso que ele pegou de uma moça que foi apresentando durante o tratamento 7 personalidades. Então, quando ela chegava ali, ele tratava ela, ele pensava, quem é que veio hoje? Né? E ali ele ia nomeando essas personalidades. E essa moça apresentou 7. A última personalidade, gente, isso não tem nada de mediunidade, isso é um transtorno psiquiátrico, tá? A última personalidade que surgiu era uma pessoa extremamente religiosa. E foi por isso que esse caso foi levado para um congresso de saúde e espiritualidade. Porque foi através dessa 7ª personalidade que chegou ali que ele conseguiu conversar. E que ele conseguiu fazer um vínculo. E através da religiosidade, da espiritualidade dela, ele conseguiu ajuda. E ela disse assim, deixa, eu vou fazer contato com os outros amigos que estão aqui, com as outras partes desse eu. E ela ia passando conteúdo sobre as outras personalidades que foi ajudando ele a montar uma estratégia para a cura. E foi essa personalidade que deu a facilitação, que deu o caminho e que proporcionou isso. A cura, né, dessa moça. E foi muito bonito o caso, né? Não tem muitos detalhes, mas foi só para citar isso. Então, é um caso que traz, que existe e que a gente pensa nesse caso que é uma desagregação, assim, são várias personalidades numa só. O transtorno é exatamente porque eu vou dissociar isso, né? Então, o tratamento faz com que a gente volte a esse contexto. Então, olha só, para perceber quem eu sou, a minha consciência, a minha personalidade, é preciso que a gente entenda que eu sou muito mais do que eu estou aqui agora, daquilo que eu estou vendo, daquilo que vocês estão vendo, daquilo que eu vejo quando eu converso com você ou quando eu converso com você. Eu sou um conjunto de todas as coisas que aconteceram comigo nessa reencarnação? Sim. Daquilo que a minha mãe me ensinou, do que meu pai me influenciou, de um amigo que eu tive que foi marcante, de uma escola que eu estudei, de um curso que eu fiz, dos irmãos que conviveram comigo, da cidade que eu nasci, dos acontecimentos traumáticos, dos acontecimentos bons. Mas eu também recebo como influência e como lembranças, como agentes que fazem com que eu me constitua a influência espiritual, até mesmo pelo exercício da mediunidade, pela minha sensibilidade de sentir algo que alguém está me passando, pelas presenças espirituais que me acompanham, pelas existências anteriores, por experiências de outras reencarnações que eu já vivi e que eu trago. Eu vou lembrar disso? Está aqui na minha consciência? Não. Mas me formam. Eu costumo brincar que eu vivi na França. Porque eu adoro a França, eu nunca fui lá. Mas adoro, me sinto a francesa. Muito provavelmente vivi lá, pela afinidade. Talvez se um dia sentar para estudar francês vai ser uma maravilha. Vai vir assim, ó, com facilidade. Quantos de nós às vezes senta para aprender um instrumento e é tão fácil, o outro fica lá anos martelando,
e não consegue, e vai com aquela dificuldade. Certa vez eu entrei para uma aula de desenho, e aí cheguei para a professora e falei, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não sei desenhar nem bolinha. E aí ela virou para mim e falou, então vamos aprender a desenhar bolinha. Tá bom, minha primeira aula foi aprender a desenhar bolinha. E acreditem ou não, tem técnica, tá? Para desenhar bolinha, não vamos desprezar as bolinhas, tem técnica para a gente desenhar a bolinha redondinha. E aí eu tenho um irmão que é um desenhista maravilhoso. Aí um dia eu falei com ela assim, será que um dia eu consigo desenhar igual meu irmão? Ela já me respondeu ali, não. Não, porque eu tô começando do zero. Ele já trouxe isso. Ele lembra se ele foi um desenhista, se ele já fez não sei quantos cursos de desenho na outra encarnação dele? Não, lógico que não. Mas isso ele trouxe, isso ele viveu. Então acontecimentos de outras existências minhas, de outras reencarnações, eu trago até hoje. Por que eu tenho algumas facilidades com alguma coisa que o outro não tem? Ou por que eu tenho alguma dificuldade que eu travo diante de uma coisa que é tão simples, sem entender por quê? Então, as outras reencarnações, as minhas outras vivências também me constituem. Então, entendem que eu tenho muito mais do que essa consciência que está aqui. Eu tenho muitos outros fatos que me fundamentam, eu tenho muitas outras experiências de centenas de reencarnações que eu já vivi e que fazem com que eu seja isso hoje. Também tem as influências da minha vida nessa encarnação. Eu também tenho as influências espirituais que estão aqui, que me constituem e que de certa forma vão me formar e vão fazer eu ser a pessoa que eu sou hoje. No livro Leon Denis traz para a gente alguns exemplos, né? Quando ele está falando sobre casos que diferenciam a dupla personalidade, como também a da influência espiritual, né? Da manifestação mediúnica de alguns espíritos. Então traz, por exemplo, esse caso da Férida, que ela está, né, no livro vai contando com mais detalhes, e que ela está consciente, de repente a cabeça cai sobre o peito, as mãos ficam inativas, ela fica inerte, as mãos inertes, e depois ela acorda e o estado intelectual dela não é o mesmo. Então aí começa a dizer, e aí narrar que ela mudou completamente aquilo que aconteceu, aquilo que ela está, o jeito que ela estava. A personalidade dela era outra. Eu coloquei só alguns tópicos, lógico, para despertar a curiosidade, a gente pegar o livro e ler. Né? E aí ele narra que no caso dela, como ela lembra de tudo que se passou nos outros estados, que ela vai mudando de estado e ela lembra. E ela no exemplo, né, no livro, quando Leon Denis conta isso, né, fala que ela diz da outra personalidade, fala aquela bobona é isso assim, assim. Ah, aquela fraca, né? Aquela outra que se acha esperta, a outra personalidade que estava ali. Então ela se lembra disso tudo. Então Leon Denis diz que isso é um caso de consciências de níveis diferentes. Elas têm múltiplas consciências ali. Não chega a ser um transtorno de dupla personalidade, mas são duplas consciências. Duplas não, várias consciências, múltiplas consciências. Ele cita também o caso, outro caso que fala sobre a sugestão hipnótica, que ele revive cenas da vida dele que ele não se lembra. É um outro fato da minha consciência. Eu apago coisas que eu não dou conta de lembrar. Às vezes não porque é ruim, mas normalmente a gente esquece aquilo que nos fez a gente sofrer muito e que eu não dei conta. Então eu mando lá para o meu inconsciente, eu não quero lembrar daquilo. Às vezes algo muito traumático, muito intenso, eu não quero lembrar. Mas às vezes coisas que naquela época não foram muito importantes.
Então, através da hipnose, eu posso ter acesso a isso. Existem outras maneiras de ter acesso a algumas coisas que a gente esqueceu, sim. Outro dia, eu vindo para cá, estava vindo para a FEAC, e no carro estava tocando uma música que uma amiga tinha me dado, umas músicas, e eu fui e coloquei no carro para vir ouvindo, para vir para cá ouvindo essas músicas, e eu não sabia assim, o que tinha ali, né? Eram músicas espíritas. E aí, quando eu estava chegando já, né, na subida aqui da Itamar Franco, começa a tocar uma música, e essa música me fez voltar a mim mesmo, com 5 anos de idade. E o susto foi tão grande, foi um susto bom, mas o susto foi tão grande que eu tive que parar. Assim, eu parei, coração disparado. Eram estados da minha consciência que eu não lembrava. Isso não estava consciente para mim, mas a música me fez lembrar. Me fez lembrar de eu mesma, que devia ter uns 5 ou 6 aninhos, sentada numa primeira fila aqui, igual você. E era um casamento, e a minha mãe estava cantando no casamento. Gente, arrepio de lembrar. Que lindeza que foi aquele momento. Eu, criança, admirando a minha mãe. Minha mãe cantava muito bem. Ela era evangélica e ela cantava nos casamentos. E eu achava aquilo lindo, maravilhoso. Imagina a menina de 6 anos vendo a mãe cantando aquela voz maravilhosa, né? Num casamento, aquela coisa emocionante. E eu sentada lá no primeiro banco, balançando as perninhas, ouvindo a minha mãe cantar. E de repente a música que estava ali no CD, me lembro até aquela música, uma música da Elizabeth Lacerda, né, uma cantora que grava algumas músicas espíritas, e aí era uma música que a minha mãe cantava. Eu não tinha lembrado disso. Se alguém perguntasse para mim naquele momento, sua mãe cantava, né, em casamento, eu ia falar sim. Que música ela cantava? Faço ideia, né? Lembro não, né? Mas aí, na hora que aquela música tocou, eu levei aquele susto, assim. Foi um susto muito gostoso de sentir, né? Porque eu me vi ali naquele lugar. Então, são casos, assim, que talvez até numa sugestão hipnótica, né, eu lembrasse disso, se fosse algo, né, importante de eu me lembrar, mas que a música trouxe também essa sensação, essa memória que não estava na minha consciência, mas naquele momento ela trouxe. Esse exemplo simples, dá para a gente ter uma ideia de quanta coisa tem guardada aqui? Quanta coisa tem guardada aí? Quanta coisa a gente tem dentro da nossa cabeça, dentro da nossa memória. A gente memoriza pelo ouvido, foi a música que me trouxe essa memória. Quanta coisa tem guardada aí dentro, que a gente não tem consciência. Tudo isso me forma. Ele traz outro caso, né, que fala sobre uma transformação completa, né, da pessoa, ela é completamente diferente. Em alguns casos, então, como quando eu não tenho lembrança de um ou outro, é uma das características do transtorno, que aí eu não vou ter lembrança, eu não tenho acesso àquilo que aconteceu com a outra personalidade. Também pode ser classificado aí como um transtorno mental. Esse caso é interessante porque ele começa a falar dessa senhora B aí, né, que ele fala de 4 personalidades que apareceram nela. Uma personalidade 1 que era mais séria, a 2 que era mais desembaraçada, a 3 que tinha mais um equilíbrio, a 4 que tinha memórias de todos os outros estados, mas apareceu essa número 3, que ele cita por último, né? Ele tira da ordem aí, mas ele cita por último, e que essa era completamente diferente das outras. E aí, por detalhes, né, que se vocês tiverem curiosidade vão entender lá, que ele fundamenta isso tudo direitinho, que ele consegue entender que essa terceira personalidade que aparece aí, ela é, nesse caso, uma influência mediúnica, um outro espírito que surgiu ali e através dessa moça da Célia, né, vai se manifestar. Essa tinha, ele chama aí de, era uma entidade do espaço, que ali ele consegue fazer a diferença entre os mesmos estados de consciência, onde a Célia começa a se lembrar na 1, na 2, na 4 e na 5, consegue fazer uma associação.
Consegue A2 falava da 1, que falava da 4, que a 5 tinha conhecimento de todas as outras, a 5 é a que tinha mais memória, né? Narra fatos da Célia quando criança, mas essa 3 chega ali sem memória de nada, sem conhecimento de nada. E aí ele começa a ver pela diferença do estilo de personalidade que ela se constituía ali como um espírito, né? Tem esse outro caso, né, dessa alma Z, que vai se manifestar trazendo conteúdos mais infantis, e ele também vai narrar esse caso. Mas, na verdade, né, o que ele traz com todos esses exemplos? A nossa personalidade, ela é muito maior, né, do que a gente pensa. Eu sou muito mais daquilo que eu apresento aqui. Eu tenho hoje o que a gente poderia chamar desse eu, que aqui nesse caso, a Andréia é superficial, eu hoje. Mas eu tenho conteúdos imensos, que são muito mais profundos, que estão a nível de uma outra consciência mais profunda, e que eu tenho graus que vão fazendo com que eu seja isso que eu sou hoje. Então ele chama de consciência superficial, que é o eu de cada um que estamos aqui, que a gente conhece, que a gente sabe, mas a gente tem aquilo que é mais profundo, que é inconsciente. Esse eu profundo, ele traz algumas características aqui. Primeiro, que existem vários planos da consciência. Eu estou aqui, como eu disse no exemplo, não lembrava da voz da minha mãe cantando, daquela música dela. Mas isso é coisa de outra vida? Isso é algo mediúnico? Não, foi só alguma consciência que não estava aqui tão atual. Estava lá atrás. Então, existem planos da consciência. Essa lembrança da minha mãe estava numa consciência mais profunda, estava mais guardada lá. Ela pode se emergir, né, a cada momento. Todos os casos que ele narra aqui, o desdobramento da personalidade, coisas que têm intervenção da minha vida, a espiritualidade, a influência da espiritualidade, a mediunidade, a influência das pessoas, a lembrança de outras vidas, são como se fossem desdobramentos da minha personalidade e que podem me influenciar. Registro de um mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de coisas que me aconteceram, ou que não foi comigo, ou que eu ouvi nessa ou em outra reencarnação, também me formam, também dizem quem eu sou. No estado de vigília, quando eu estou aqui falando com vocês, eu posso ter até alguns impulsos. Quando estou aqui, vem alguma lembrança, vem alguma coisa, alguma palavra que veio, ou alguma influência espiritual que veio e que me fez ter vontade de dizer alguma coisa. Posso ter, mas podem, e aí eles vêm desse eu profundo, desse eu que está mais além. O eu superficial é esse eu que está aqui, limitado pelo meu corpo. Eu só escuto aquilo que esse ouvido aqui deixa. Eu só vejo aquilo que esse olho deixa. Se eu estiver sentindo mal, ou se eu estiver com alguma dor, eu não vou conseguir prestar atenção em nada. Eu já vou estar assim, o que vocês falarem eu não vou conseguir ouvir. Entende a limitação que meu corpo físico me dá? Às vezes do sono. Eu estou com muito sono, eu não consigo prestar atenção. Eu vou dormir, eu tapo os meus ouvidos. Então, o eu superficial é aquilo que eu tenho acesso, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu escuto, é aquilo que eu toco. É algo que é próprio desse corpo. E, normalmente, a gente usa esse como referência. Então, é importante a gente entender que quem somos é muito mais inteiro, é muito maior do que aquilo que a gente vê. É importante a gente entender que a gente é formado, sim, por as nossas vivências atuais. A gente é formado também pelas nossas vivências passadas. Eu trago com certeza características de coisas que eu vivi e que eu aprendi em outra reencarnação.
Claro que eu trago. Eu vou lembrar? Nem sempre. Só quando me foi importante e necessário. Não é à toa que a gente esquece as coisas de outra reencarnação, não, gente. Não é à toa. Às vezes a gente tem uma curiosidade para saber, né? Quem que eu fui, né? Quem será que foi meu marido, né? Mas assim, por quê? Eu esqueci, não foi por acaso. Não foi para me proteger de alguma coisa. Eu sou também vivência das minhas existências passadas. Eu sou influência dos meus amigos encarnados e desencarnados também. Amigos, eu digo aqueles todos que estão à minha volta. É importante a gente entender isso para que eu consiga entender os problemas da minha vida. Para que eu consiga decifrar enigmas que para mim se colocam como mundo e eu fico preso em determinado lugar, remoendo coisas. Eu sou também resultado das minhas fragilidades, desse corpo que eu trago hoje. Uns com mais saúde, outros com menos saúde, uns com muitas limitações, outros com menos limitações. Mas eu sou também resultado, a minha personalidade também é resultado daquilo que eu estou vivenciando hoje, também da minha saúde mental e de tudo mais que a gente possa pensar. E o que é importante a gente entender com isso, né? A última frase do capítulo, último parágrafo, diz assim: há em nós uma espécie de reservatório de águas subterrâneas, donde em certas horas rompe e sobe à superfície uma corrente rápida e em ebulição. Os profetas, os mártires de todas as religiões, os missionários, os inspirados, os entusiastas de todos os gêneros e de todas as escolas conheceram esses impulsos surdos e poderosos, que nos têm brindado com as maiores obras que hão revelado aos homens a existência de um mundo superior. Desejo a todos, que Jesus nos ampare nesse processo do entendimento. Nós todos temos esse reservatório, meio que subterrâneo, de conteúdos que nem sempre estão ao nosso alcance, mas que estão ali para nos trazer a aceitação e fundamentação de quem nós somos. Precisamos ter acesso a isso? No momento certo vamos ter. E com a função certa vamos ter. Mas o primeiro passo é o entendimento de que somos seres muito maiores do que nos mostramos hoje. E com isso, que tenhamos mais amorosidade com a gente mesmo. Que Jesus nos ampare nesse processo. Eu agradeço a esse momento em que vocês puderam me ouvir. Agradeço também aos internautas que estão conosco nesse 8º congresso da FEAC e da Rádio Evoluir. Fiquemos com Jesus.